Neste momento, o Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o Evangeliário. O diácono que proclamará o Santo Evangelho, Reinaldo de Toro, acaba de receber a bênção do Santo Padre. Enquanto isso, temos o canto de aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, diz o canto de aclamação. O diácono dirige-se até o altar, toma o Evangeliário em suas mãos e com o livro dos Evangelhos dirige-se ao ambão para a proclamação do Santo Evangelho. A página que ouviremos nesta liturgia da quarta-feira de cinzas nos é extraída do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6, 16 a 18. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Deo, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da Naquele loro. tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Concluída a proclamação do Santo Evangelho, teremos a seguir
a homilia do Santo Padre. Nesta celebração da quarta-feira de cinzas, celebração esta com o tradicional rito da bênção e imposição das cinzas no início da quaresma. Acompanhemos a homilia do Papa Francisco. Iniziamo il cammino della Quaresima. Principiamos o caminho da quaresma, que se abre com as palavras do profeta Joel, indicando-nos a direção a tomar. Trata-se de um convite que brota do coração de Deus, suplicando-nos de braços abertos e olhos cheios de nostalgia. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim. A quaresma é uma viagem de regresso a Deus. Quantas vezes, atarefados ou indiferentes, lhe dissemos: Senhor, virei encontrar-vos mais tarde. Espere. Hoje não posso, mas amanhã começarei a rezar e a fazer algo pelos outros. E assim um dia após o outro. Agora Deus lança um apelo ao nosso coração. Na vida, sempre teremos coisas a fazer e desculpas a apresentar. Mas, irmãos e irmãs, agora é tempo de regressar a Deus. Convertei-vos a mim, diz ele, de todo o vosso coração. A quaresma é uma viagem que envolve toda a nossa vida, tudo de nós mesmos. É o tempo para verificar as estradas que estamos percorrendo, para encontrar o caminho que nos leva de volta a casa, para redescobrir o vínculo fundamental com Deus, do qual tudo depende. A quaresma não é compor um ramalhete espiritual. É discernir para onde está orientado o coração. Este é o centro da quaresma. Onde está orientado o meu coração? Tentemos saber para onde me leva o navegador da minha vida, para Deus ou para mim mesmo? Vivo para agradar ao Senhor ou para ser notado, louvado, preferido no primeiro lugar e assim por diante? Tenho um coração dançarino que dá um passo para frente e outro para trás, amando ora o Senhor, ora o mundo? Ou um coração firme em Deus? Sinto-me bem com as minhas hipocrisias ou luto para libertar o coração da simulação e das falsidades que o têm prisioneiro? A viagem da quaresma é um êxodo. É um êxodo da escravidão para a liberdade. São 40 dias que recordam os 40 anos em que o povo de Deus caminhou pelo deserto para voltar à terra de origem. Mas como foi difícil deixar o Egito? Foi mais difícil deixar o Egito do coração do povo de Deus do que deixar o Egito, o povo, quando fugiu. Aquele Egito que carregavam estava sempre dentro. É muito difícil deixar o Egito. Sempre durante o caminho há sempre a tentação de recordar as cebolas, recordar as coisas do passado, algum ídolo.
O mesmo se passa conosco. A viagem de regresso a Deus vê-se dificultada pelos nossos apegos doentios, impedida pelos laços sedutores dos vícios, pelas falsas seguranças do dinheiro e da ostentação, pela lamúria que paralisa. Para caminhar, é preciso desmascarar estas ilusões. Nos perguntamos então como avançar no caminho para Deus. Ajudam-nos as viagens de regresso narradas pela palavra de Deus. Olhemos para o filho pródigo e compreendemos que é tempo também para nós de regressar ao Pai. Como aquele filho, também nós esquecemos o ar de casa, o perfume de casa. Dilapidamos bens preciosos em troca de coisas sem valor e ficamos com as mãos vazias e o coração insatisfeito. Caímos. Somos filhos que caem continuamente. Somos como criancinhas que tentam andar, mas caem no chão, precisando uma vez e outra de ser levantadas pelo papai. É o perdão do Pai que sempre nos coloca de pé. O perdão de Deus. A confissão é o primeiro passo da nossa viagem de regresso. Ho detto alla confessione, mi raccomando ai confessori. Digo à confissão, digo aos confessores, estejam atentos, sejam como o Pai, não com a chibata, mas com o abraço. Depois precisamos regressar a Jesus, fazer como aquele leproso curado que voltou para lhe agradecer. Curados foram 10, mas só ele foi também salvo porque voltara para Jesus. Todos temos doenças espirituais. Sozinhos não podemos curá-las. Todos temos vícios arraigados. Sozinhos não podemos extirpá-los. Todos temos medos que nos paralisam. Sozinhos não podemos vencê-los. Precisamos imitar aquele leproso que voltou para Jesus e se prostrou aos seus pés. Temos necessidade da cura de Jesus. Precisamos de colocar diante dele as nossas feridas e dizer-lhe: Jesus, estou aqui diante de vós com o meu pecado, com as minhas misérias. Vós sois o médico, podeis libertar-me. Curai o meu coração. Curai a minha lepra. E ainda nos pede a palavra de Deus de regressar ao Pai, de retornar a Jesus, e ainda somos chamados também a regressar ao Espírito Santo. As cinzas na cabeça lembram-nos que somos pó e em pó nos havemos de tornar. Mas sobre este pó que somos nós, Deus soprou o seu Espírito de vida. Então, não podemos viver seguindo o pó, indo atrás de coisas que hoje existem e amanhã desaparecem. Voltemos ao Espírito, doador de vida, ao fogo que faz ressurgir as nossas cinzas. Aquele fogo que nos ensina a amar. Seremos sempre pó, mas, como diz o hino litúrgico, pó enamorados. Voltemos a rezar ao Espírito Santo, redescobramos o fogo do louvor que queima as cinzas das lamúrias e da resignação. Irmãos e irmãs,
Esta nossa viagem de regresso a Deus só é possível porque houve a sua vinda até junto de nós. Contrariamente, não teria sido possível. Antes de irmos até Ele, desceu Ele até nós. Precedeu-nos, veio ao nosso encontro. Por nós, desceu até mais fundo de quanto pudéssemos imaginar. Fez-se pecado, fez-se morte. Isso mesmo nos recordou São Paulo. Aquele que não havia conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ouvimos isso. Para não nos deixar sozinhos e acompanhar-nos no caminho, Ele desceu dentro do nosso pecado e da nossa morte. Tocou o pecado, tocou a morte nossa. Então, a nossa viagem é deixar-se tomar pela mão. O Pai, que nos chama a voltar, é aquele que sai de casa e vem procurar-nos. O Senhor que nos cura é aquele que se deixou ferir na cruz. É o Espírito que nos faz mudar de vida, é aquele que sopra com força e suavidade sobre o nosso pó. Daí a súplica do apóstolo: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar. O caminho não se apoia nas nossas forças. Ninguém pode reconciliar-se com Deus com as próprias forças. Não, não pode. A conversão do coração, com os gestos e práticas que a exprimem, só é possível se partir do primado da ação de Deus. O que nos faz regressar a Ele não são as nossas capacidades nem os méritos que ostentamos, mas a sua graça que temos de acolher. Salva-nos a graça. A salvação é pura graça, pura gratuidade. Disse-o claramente Jesus no Evangelho. O que nos torna justos não é a justiça que praticamos diante dos homens, mas a relação sincera com o Pai. O início do regresso a Deus é reconhecermos-nos necessitados dele, necessitados de misericórdia, necessitados de sua graça. Este é o caminho certo, o caminho da humildade. Eu me sinto necessitado? Sim, ou me sinto suficiente? Hoje inclinamos a cabeça para receber as cinzas. No termo da Quaresma, abaixar-nos-emos ainda mais para lavar os pés dos irmãos. A Quaresma é uma descida humilde dentro de nós e rumo aos outros. É compreender que a salvação não é uma escalada para a glória, mas um abaixamento por amor. É fazer-nos humildes. Neste caminho, para não perder o rumo, coloquemo-nos diante da cruz de Jesus. É a cátedra silenciosa de Deus. Contemplemos cada dia as suas chagas. As chagas que ele levou para o céu e as apresenta ao Pai todos os dias em sua oração de intercessão. Olhemos todos os dias as suas chagas. Naqueles buracos, reconheçamos o nosso vazio, as nossas faltas, as feridas do pecado, os golpes que nos fizeram sofrer. E contudo, mesmo ali, vemos que Deus não aponta o dedo contra nós, mas abre-nos as mãos. As suas chagas estão abertas para nós e por aquelas chagas fomos curados. Beijemo-las e compreenderemos que, precisamente lá, nos furos mais dolorosos da vida, Deus nos espera com a sua infinita misericórdia.
porque ali, onde somos mais vulneráveis, onde mais nos envergonhamos, Ele veio ao nosso encontro. E agora que veio ao nosso encontro, convida-nos a regressar a Ele, para voltarmos a encontrar a alegria de ser amados. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre, a reflexão que quis nos propor nesta celebração eucarística, nesta quarta-feira de cinzas, início da Quaresma.